E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 5 matérias e uma atualização, né? Vamos tentar correr para entrar todas as matérias, porque ontem nós não conseguimos, infelizmente. Então vai ficar para o vídeo de grande provavelmente de domingo. As matérias que eu não consegui colocar durante a semana, eu vou gravar um vídeo no domingo só para isso, como eu fiz semana passada. Então vamos lá, atualização. A Volvo vai demitir 3.000 pessoas. É tenso pra caramba? É. Então você vê que não é só o Japão que tá, ó, se lascando. Presidente do Banco do Japão, Ueda, né? As medidas tarifárias são altamente incertas. Então, portanto, tome decisões cuidadosas em relação ao aumento na taxa de juros. O que acontece? Essa miséria, porque não tem outra palavra para falar. Se eu falar que eu quero que ele queime no mármore do inferno com todas as minhas forças, eu vou estar sendo ruim. Mas ele voltou, ele apareceu, você vê que ele estava sumido da mídia, ele voltou só para especular. Só que ele voltou para especular num momento muito ruim. Por que disso? Desculpe, tá? A temperatura tá oscilando, então tá afetando um pouco a saúde. Por que disso? Porque agora que o dólar está começando, o iene está começando a fortalecer, daquela estabilizada, ele começa a especular. Só dele estar falando já subiu 1 iene. É tenso pra caramba? Pô, é tenso pra caramba. E nisso vai continuar pelos próximos dias? Vai. Então isso vai desestabilizar o mercado cambial de novo? Vai. E é o pior momento possível, por quê? O Trump está querendo que o dólar desvalorize em relação ao iene. E ele faz esse tipo de coisa, o dólar ganha força. Então, todo o poder de barganha que o Japão está tentando ter para tentar negociar, essa topeira joga fora. É tenso pra caramba, né? Mas você vê que eu fico até indignado, mas continuando aqui. Contas de luz e gás serão subsidiadas pelo governo por 3 meses. Só que vai ser grandes descontos? Não vai ser não, tanto que os descontos já tem até, como é que se fala, tá, um limite por mês. Eu vou trazer isso para você. Os ativos externos líquidos do Japão caem do primeiro lugar para o segundo lugar. Então você vê que o Japão está sendo desbancado também nessa parte de investimentos. É novidade para você? Não é, porque não deveria ser, se causou alguma estranheza. País endividado. Quem tem dívida, como é que consegue fazer aportes sem dívidas? Com dívidas, quem consegue fazer aporte? Porque ele tem que pagar a dívida dele. Então se ele tem dívida, como é que ele consegue aportar? Uma hora isso acontecer, tá? Ainda aconteceu até rápido. Porque você vê que nos últimos anos, quem acompanha o canal deve se lembrar que ele vinha sempre se gabando. Ah, eu ganhei muito dinheiro com ativos no exterior, que não sei o quê. E eu sempre trazendo isso. Agora se lascou. Ministro da Agricultura, Koizumi, disse que 19 empresas se inscreveram para comprar arroz estocado. E a entrega já vai começar já no dia 29. Eu quero trazer isso porque já tem uma das empresas, bom, pelo menos aqui na região que eu moro, que é conhecida. As outras eu não conheço. Tá? Então, fique atento que eu vou trazer alguns nomes para você. Pode ser que seja perto da sua casa. Então, nisso você já consegue ter uma luz no fim do túnel para você comprar o arroz. E como última matéria, o próprio o primeiro-ministro do Japão está dizendo: o impacto das tarifas está se tornando aparente. E todo apoio possível é necessário, né? Então você vê que ele está mandando todos os ministros dele aí dar apoio. Japonês, como é que dá apoio? Fazendo empréstimo, ele não tem outra coisa. Vai melhorar a concessão de empréstimos. Só que com a taxa de juros aumentando, assim, o Ueda já falando que vai aumentar a taxa de juros, entre aspas, tá? Porque isso aqui por enquanto é mera especulação, a coisa vai ficando pior. Então você vê que existe uma confusão por trás, você vê que todas as matérias, entre aspas, tirando a parte da Volvo ali, elas se encaixam uma na outra, num emaranhado, parece um balaio de gato. Pois é. Então se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo quando acontece as coisas aqui no Japão, tá? Para você ficar sempre bem alinhado e sem firula.
A japonesa não trouxe nada de mercado de ações. Pois é, porque, como é que se diz? É tanta coisa pra gente, como é que se fala assim, pra gente falar, e não teve grandes oscilações no mercado, então desnecessário trazer isso. Mas vamos lá, com atualização. A fabricante sueca de automóveis Volvo anunciou que cortará cerca de 3 mil empregos, ou 7% da sua força de trabalho global, então no mundo inteiro. O impacto da política tarifária do governo Trump é difícil de prever. A empresa decidiu tomar medidas para lidar com seu baixo desempenho. Se a Volvo, está fazendo isso, imagina as japonesas como é que deve estar passando, porque elas têm concorrência direta com as chinesas. Então nisso já dá para você ter uma ideia que as coisas não estão com cara que vão prosperar. Só que ainda tem um povo, como é que fala? Não, isso é mentira, japonês, você está mentindo, que não sei o que. Sempre tem, tá? Então você vê que aí, ó. De acordo com o anúncio feito pela empresa, os cortes totalizarão aproximadamente 3 mil cargos, principalmente cargos administrativos, incluindo 1.200 empregos na Suécia, o que equivale a 7% da sua força de trabalho global da empresa. Quando a empresa anunciou seus resultados financeiros no mês passado, decidiu não publicar suas perspectivas de negócio para esse ano, como muitas empresas japonesas fizeram também. Citando dificuldades de prever o impacto da política tarifária do governo Trump, e diz que implementaria cortes nos custos de mão de obra devido ao fraco desempenho dos negócios causados pela queda nas vendas dos carros. Cada vez mais, tarifas enfraquecem o mercado, isso é fato. Só que de tempos em tempos vai entrando novos entrantes nesse mercado automobilístico, como a BYD entrou tempos atrás. E isso vai tomando uma certa fatia. E nisso os outros carros vão perdendo relevância. Aquilo que tinha nome muito tempo atrás, hoje, dependendo, já não tem mais tanta relevância. Só que as empresas ficam presas nisso. É igual o Japão, como eu canso de falar, o Japão está preso ao nome Japão desde a década de 80 e 90 e não procurou se renovar. E nisso, o que aconteceu? Está ficando para trás. Como eu vou trazer aqui nessa matéria também, né, nesse vídeo. Desculpa, vamos lá. Pulando de matéria. Essa daqui eu considero uma das mais tensas, tá? Escuta só. Ô caramba. トランプ政権による関税措置の不確実性が極めて高いと指摘した上で、今後の追加利上げは慎重に判断するべきだという考えを改めて示しました。関税措置をめぐっては、アメリカと中国が貿易協議での合意を受けて互いに課していた追加関税を大幅に引き下げましたが、日銀としては引き続き関税措置による経済や物価への影響を慎重に見極める姿勢を維持した形です。Então vamos lá, falando na conferência internacional, o presidente do Banco do Japão, Ueda, observou que há um alto grau de incerteza em relação às medidas tarifárias do governo Trump e reiterou sua opinião de que quaisquer novos aumentos nas taxas de juros devem ser consideradas com grande cautela. E o Ueda fez um discurso em inglês em uma conferência internacional realizada no Banco do Japão, realizado na sede do Banco do Japão, reunindo autoridades dos bancos centrais em todo o mundo. Em seu discurso, Ueda afirmou que os preços internos estão subindo novamente e destacou que isso se deve principalmente ao aumento nos preços dos itens alimentícios, como o arroz, aquele problema do arroz que está tendo aqui no Japão. Em relação à política monetária futura, o banco reiterou sua política anterior de que considerará aumentar as taxas de juros se as condições econômicas e de preços se desenvolverem de acordo com as perspectivas do Banco do Japão. Por outro lado, o Ueda observou que há um alto nível de incerteza em relação às medidas tarifárias do governo Trump e é impossível prever se a previsão do BOJ se concretizará e que a decisão de aumentar ainda mais as taxas deve ser tomada com cautela. Você vê que ele fala em aumentar, mas ele não nega, né, que ele vai aumentar. Só que ele também não fala quando que ele pretende fazer isso.
Ele só fala em questão da taxa de juros. Todo mundo já sabe que no Japão ele falou que quando alcançasse o patamar de 2%. Isso já ultrapassou os 2% há muito tempo. Mas você vê que ele continua nisso. Então você vê que ele está especulando na cara dura. Só dele ter falado isso, mexeu no câmbio aqui do Japão. Pra caramba. Por isso que eu falo que ele vem num momento muito ruim. O Japão está tentando negociar com os Estados Unidos. Então o Japão deveria, basicamente a taxa de câmbio, fazer o dólar desvalorizar como o Trump quer. Para deixar o Trump feliz. Mas você vê que o Ueda faz um troço desse, ele deixa o dólar forte e desvaloriza, no caso assim, o iene. E nisso só piora as negociações. Então você vê que o Ueda ele vem num momento muito ruim para falar de determinadas coisas. Por isso que isso aí é especulação. Porque, para quem não sabe, especular é se você soltar algo, você joga o verde ali no mercado, tá? Sem certeza de nada. Aí você vai colher os resultados. É o que ele está fazendo aqui. Em relação às medidas tarifárias, após o acordo alcançado nas negociações comerciais desse mês entre Estados Unidos e China, os dois países reduziram significativamente as tarifas adicionais que haviam impostas um ao outro. No entanto, o BOJ parece continuar a avaliar cuidadosamente o impacto das medidas tarifárias na economia e nos preços. Isso é óbvio, ele tem que ficar de cima, ele tem que ser o famoso watchdog ali. Só que o Ueda ele deveria tomar cuidado com o que fala. Tá? Quando ele começa a falar em taxa de, como é que fala assim, taxa de juros, muita gente quer ganhar dinheiro com títulos. Aí fazer o famoso carry trade, etc. Né? O famoso carrego, tá? Se a gente traduzir ali. Só que com essa ideia, muita gente vem para poder pegar os preços baixos, já vem agora para comprar. Aí nisso dá essa oscilada no mercado. Aí na hora que vê que o negócio não vai ser bem assim, vende. Só que nisso ficou nessa oscilação. E o Japão valorizando o dólar, porque todo mundo sabe, tá careca de saber, que o Japão ganha muito dinheiro com investimentos no exterior. Então, quanto mais o dólar tiver valorizado no Japão, é bom para ele. Só que o Trump ele quer o contrário, por isso que tá essa confusão. Então gera essa situação toda que é muito complicada. Você vê que a Akazawa tenta fazer alguma coisa por um lado, só que essa coisa que ele faz não é o suficiente, tanto que o Scott Bessent não quis nem saber dele na última reunião. E a Akazawa tá falando, não, na próxima reunião eu quero falar com o Bessent, mas o Bessent não tá dando nem cara para ele, porque é sempre a mesma lenga-lenga. Nunca vem com nada de concreto, bonito, gostoso para poder apresentar, só aquelas porqueiras. E isso para os americanos, ele consegue em qualquer, entre aspas, outra economia. Então, para o Japão, como é que se fala assim? Ele está se tornando irrelevante para os Estados Unidos nesse ponto. Queira sim, queira não. Mas, vida que se segue, continuando aqui. Contas de luz e gás. Olha só. 経済産業省は7月から3ヶ月間実施する電気・ガス料金への補助額を発表しました。標準的な家庭の場合、最も暑さが厳しくなるとみられる8月は1260円、7月と9月は1040円、それぞれ負担が減るとしています。いつまでも続けられるものではありませんけれども、今回はそういう今の国民の生活のいわゆる苦労というものもやっぱり鑑みながら、やはり国所対策を引き続きさせていただいた。O governo ele tá dando esse desconto aqui na força do ódio, porque ele não ia dar. Tanto que já o porta-voz do governo, ele já tinha falado que dependendo eles não ia dar isso aqui. Mas como ficou aquela pressão populista, não, você tem que fazer, que não sei o que, ele deu isso aqui. Tá? Então, olha só como é que vai ser. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria anunciou o valor dos subsídios que fornecerá para as contas de luz e gás por 3 meses. Tá? A partir de julho. Então, julho, agosto, setembro. Para a família padrão, que vai ter um custo reduzido em 1.260 ienes em agosto, quando o calor deve ser no seu pico. E para julho e setembro, desconto de 1.040. É muito? Não é.
Mas é aquela mesma história, é uma coisa simbólica para falar que está fazendo alguma coisa. Como eu falei, o governo já havia sinalizado que ele não queria fazer esse desconto. Ele está muito na força do ódio, tá? De acordo com o anúncio, o governo implementará subsídios para as contas de eletricidade e gás por 3 meses, a partir de julho, como medida para combater os preços altos. Com subsídios mais generosos para agosto, quando eles falam que vai estar no pico do calor, quando o calor deve estar no seu pior, com os subsídios para a eletricidade de baixa voltagem, no caso, para as residências e outros locais, de 2,4 ienes por quilowatt-hora. E na conta de gás, por 10 ienes por metro cúbico. Japonês, como é que eu faço esse cálculo? Aí você tem que receber suas contas. Igual no caso aqui. Eu recebo a minha. Você vê que ainda pago baratinho ainda. Você vê, ó. Não pago muito não, porque aqui a gente tenta quanto ter gasto. Então você vai pegar isso aqui, que é por quilowatt-hora, ou por metro cúbico, e você vai fazer a conta, para você subtrair ali. Né? Por cada metro cúbico, tirar 10 ienes, ou quilowatt-hora, né? 1 hora do quilowatt-hora, você tira 2,4 ienes. Em julho e setembro, serão fornecidos subsídios para a eletricidade de baixa tensão de 2 ienes por quilowatt-hora, e os subsídios de gás serão fornecidos por 8 ienes por metro cúbico. Então você vê que em julho e setembro, em vez de ser 2,4, serão 2, e de 10 cai para 8. Tá? Só em agosto, que é de 2,4 para quilowatt-hora, e gás 10 ienes. Como resultado, uma família típica poderá ver uma redução na carga tributária de 1.260 ienes, em agosto, e 1.040 ienes em julho e setembro. Não é muito? Não é, mas, como é que fala assim, já ajuda, né? Já é alguma coisinha. Os subsídios para a eletricidade e gás começaram a ser usados em janeiro do ano passado, quando os preços... eles estão falando de retrospectiva ali. E já incluindo o subsídio atual, o orçamento de mais de 4,5 trilhões de ienes foi alocado. Sobre isso, o ministro da Economia do Japão, Muto, disse em coletiva de imprensa: isso não é algo que pode continuar para sempre. Você está vendo que ele não quer dar, mas ele teve que dar. Isso não é algo que pode continuar para sempre, mas desta vez tomamos medidas para lidar com o calor extremo, levando em consideração as dificuldades atuais que o povo do Japão enfrenta. É a medida populista, porque ficaram na cabeça dele, como é que fala, a oposição. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre vinha falando esse tipo de coisa. Você não vai fazer nada, você não vai fazer nada. A oposição lá na cabeça deles. Aí fizeram isso aqui, você quer alguma coisa? Toma essa migalha. Porque isso aqui para mim eu considero migalha. Que se quisesse realmente fazer algo melhor, existem muitas outras situações que daria para fazer. Porque isso aqui é muito pouquinho. Cá convenhamos, se for passar no lucro, dependendo, se é para ter um desconto de 3.000 ienes em 3 meses, 1.000 ienes por cada mês, não era melhor ter dado 50 conto? Mas de qualquer maneira, né, vida que se segue, então já dá para você sacar que o governo japonês não está muito disposto a fazer muita coisa por você. Por isso que eu falo para você, faça alguma coisa para você, por você e com você. Ou estude, ou abra um negócio, ou invista. Porque senão, como é que se fala, a coisa vai ficar esquisita. Quando eu falo montar um negócio, né, dependendo, pode ser dos mais variados possíveis. Você pode virar youtuber, você pode abrir uma lojinha para você, você pode trabalhar com inteligência artificial, sei lá, faça alguma coisa para entrar mais dinheiro. Porque se você ficar só dependendo do salário e chacar e roquém, futuramente não vai dar o que presta. Tá? Mas pulando de matéria aqui. O ministro das Finanças anunciou que o saldo de ativos externos líquidos, calculado pela subtração dos passivos dos ativos mantidos no exterior pelo governo japonês,
Vamos traduzir isso aqui. Ativo, a gente tem dois tipos, tá? De tradução no linguajar da economia, no caso assim, educação financeira, né? E etc. Mas nesse caso aqui, ativo é tudo que entra dinheiro e passivo tudo que sai dinheiro. Tá? Então vamos lá. Calculando a subtração dos passivos dos ativos, o que entra e o que sai, mantidos no exterior pelo governo japonês, que é a parte de títulos, etc., empresas e investidores individuais, seria de 533,5 trilhões de ienes no final de 2024, com um aumento de 12,9% em relação ao ano anterior. Quebrou o recorde anterior e ultrapassou a marca dos 500 trilhões de ienes pela primeira vez. Mas, no entanto, caiu para o segundo lugar no mundo, atrás da Alemanha, né? Então, caindo para segundo lugar pela primeira vez em 34 anos. Segundo fontes como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o valor da Alemanha foi de 569,6.512 trilhões de ienes. A Alemanha acumulou grandes ativos por meio de superávites em conta corrente e outros meios, coisa que o Japão não está tendo. Esse superávit. A única coisa que o Japão ele alega que ele tem um superávit é nessa parte de investimentos, porque na balança comercial, que deveria ser um importante, ele não tem superávit, muito pelo contrário, ele só tem déficit. Tá? Então, se você só tem dívidas, perdas, só passivos, como é que você quer ter dinheiro para você investir? Então o Japão ganhou muito dinheiro com o quê? Com a valorização do dólar. Por isso que o EDA ele veio a público, para não deixar desvalorizar muito o dólar. Você vê que como uma matéria puxa a outra, né? Continuando aqui. Então a Alemanha acumulou grandes ativos por meio de superávites em conta corrente e outros meios, e o seu crescimento superou o do Japão. No Japão, o aumento se deveu-se principalmente pelo aumento na valorização dos ativos denominados em moeda estrangeira devido ao iene fraco. É aquilo que eu estava falando. Então, para o Japão é interessante manter o dólar alto. Só que o dólar alto ele leva a inflação, commodities mais caras, inflação infinita no Japão, em um loop infinito. E agora que o dólar estava enfraquecendo, o iene estava ficando forte, porque o iene chegou a 142 aqui no Japão. Ele estava se estabilizando nesse ponto, o EDA me aparece agora para falar aquele monte de merda. Que não é outra palavra para fazer. Então, o que ele fez? Ele desestabilizou todo o mercado que estava começando a se estabilizar. Principalmente por causa do medo do Trump. Então, se o dólar ficar forte, de novo, essas tarifas de 10, 25, 24% que o Trump colocou, serão mais caras ainda. Então, se o iene tivesse mais forte, o impacto seria um pouco menor. Então, você vê que como é que se diz? O EDA, em vez de fazer o papel dele, não, vamos melhorar o Japão, não, vamos foder o Japão. Desculpa o termo, mas não tem outra palavra para fazer esse tipo de coisa. Então, continuando aqui. Os ativos externos do Japão aumentaram 11,4% para 1,659,221 trilhões de ienes. O investimento direto em instituições financeiras e empresas comerciais nos Estados Unidos e em outros países aumentaram. O saldo passivo externo aumentou em 10,7% para 1,125,972 bilhões de ienes. E o ministro das Finanças, Katsunobu Kato, relatou isso em uma reunião do gabinete. Então você vê que o governo japonês está te mostrando. Invista, porque investir traz dinheiro. Se você saber investir, dá dinheiro. Você vê que o próprio governo japonês, ele está vendo, se ele não está ganhando por um lado, eu preciso fazer dinheiro. Então eu vou fazer dinheiro no quê? Investindo. Então você vê que o próprio governo japonês está trazendo para você que acompanha o canal aqui. Invista.
ele está falando para você, invista. Você vê que o governo japonês também falou ali, né, que fez aquele, na época do Kishida, toda aquela propaganda da Nissan. Só que eu não vou falar para você invista aqui ou invista no Brasil. Isso vai ficar a cargo de cada um. Tá? Eu sou muito suspeito, porque eu só invisto no Brasil. Mas, de qualquer maneira, aqui no Japão tem muita oportunidade? Tem muita oportunidade. E a bolsa aqui oscila muito mais que a bolsa brasileira. Nesse ponto. Então, as oportunidades aqui são muito maiores do que lá. Só que a oportunidade de perder também aqui é muito maior do que lá. Por causa dessa volatilidade toda, dessa flutuação de mercado. E é isso que muita gente ainda não explica. Tem muito, como é que fala assim, educador, ou que se diz educador financeiro, que não explica esses pormenores. Só fala, não, o Japão é moeda forte, ó. Troféu joinha, invista aqui que aqui é bom. Só que não fala do raio da flutuação. E nessa flutuação todo mundo, ó, se lasca. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Então pense bem, pondere bem aonde você vai investir. E o porquê você vai investir. Faça uma série de perguntas. Vou morar no Japão pro resto da vida? Sim ou não? Se você colocar sim, investe no Japão. Se você colocar não, já considere não investir aqui. Gosto de correr riscos? Sim ou não? Se você gostar de correr riscos, aqui tá bom. Não gostar de correr tantos riscos, porque a flutuação lá é menor, vá para lá. E assim vai, faça uma série de perguntas para você. Em cima disso aí, você vai ter uma noção do seu perfil como investidor. Né? Em cima disso, você decide aonde você vai investir. Ou você faz metade lá, metade cá. Ainda assim, não recomendo. Tá? Porque isso aí vai embananar a sua cabeça. Porque se você for fazer trade depois, você vai piorar ainda mais a sua situação. Tendo que tomar conta de 2 mercados e ainda ver os melhores times. É muito tenso. E eu não dou conta. Eu, por exemplo, não dou conta. Estou gravando um segundo vídeo ali, tá, em relação a trade. E grande provavelmente vai ficar naquele vídeo. Porque não teve muita repercussão o vídeo que eu gravei mostrando como fazer trade. Então não adianta eu querer fazer grandes esforços. Mas como eu já havia começado a gravar o outro vídeo, então vamos continuar. E no outro vídeo eu mostro que eu perdi um momento de timing, de venda. Aí eu vou ter que esperar outro momento, então só Deus sabe, tá? Quanto isso vai aparecer. E nisso vai se arrastando a parte de trade, porque o dinheiro fica parado. Quem faz trade é igual como se tivesse uma empresa mesmo. A empresa produz os produtos, só que você não pode vender. Dinheiro, no caso assim, produto parado em estoque, é dinheiro parado. O dinheiro que não circula. E quem faz trade é a mesma coisa. A única coisa que dá um pouco mais de alento é que se você compra empresas, no caso mesmo para fazer trade, que ela te paga juros ou dividendos ali, ou JCP, de tempos em tempos. Então aí, como é que se falou, o estrago é menor. A não ser que seja para uma carteira de buy and hold, no caso assim, a famosa carteira previdenciária. Caso contrário, é tenso. Tá? Então quanto mais tempo você ficar com o dinheiro alocado e parado ali, menos oportunidades você vai ter de mercado. A não ser que você tenha muito dinheiro. Aí desconsidera do que eu estou falando. Mas se você não tem muito dinheiro, para você fazer swing trade, você tem que ver as melhores oportunidades possíveis. E não perder o time. Só que para você não perder o time, você tem que ficar de olho no mercado. E como eu não fico, eu acabo perdendo certos times. E nisso, né, me lasco. Mas, desde que eu segure e não venda, aí se torna perdas não realizadas. Porque aí se eu conseguir pegar um novo time, vai se tornar lucro realizado. Aí eu fico bem joinha. Se não, eu me lasco. Né? Então existem esses riscos? Existem. Não dá para ignorar os riscos. Só que se você saber fazer, né, você diminui, você mitiga muito o risco. E dá para você ter muito lucro. Da forma que você fazer. Foi igual que eu estava conversando com um rapaz. Conversando assim, nós trocamos algumas palavras, né, em relação a Rockstar, a Take-Two ali em relação à empresa de games, para ter lucratividade. Como eu falei para ele, para mim não dá porque o valor das ações é muito caro, então para mim não compensa esse tipo de coisa. Mas para quem tiver dinheiro comprando agora,
compra e segura, porque quando tiver o lançamento do GTA 6, aquilo vai explodir. Então quem comprou bastante ações vai valorizar muito. Só que aí ela tem que ficar em cima do timing para venda. Porque se, igual que aconteceu na época do Cyberpunk, um outro jogo, foi um hype danado por anos. Então quando estava para sair o jogo, as ações explodiram. Só que na hora que perceberam que o jogo estava todo cagado, todo bugado, as ações despencaram. Mas despencou de uma forma vertiginosa ali. Que a empresa chorou lágrima de sangue. Por isso que tem que tomar muito cuidado também no lançamento. Saiu o lançamento ali, já fica esperto no timing. Porque se sair alguma coisa muito esquisita, pode ser que as ações desvalorizem. Aí você, em vez de você ganhar, você vai, não digo perder, se não fizer as negociações, mas serão perdas não realizadas. Aí até voltar a crescer é complicado. Só que essa empresa tem nome. Tá? Antes que alguém me critique, já vou fazer a retificação aqui. Aí essa empresa tem nome, ela tem qualidade. Então é muito difícil acontecer alguma coisa. Mas vivemos num mundo de meu Deus. Então nada é impossível. Então só tome cuidado. Tudo, como é que se diz? Né? Toda precaução tem seu mérito. Então só tome cuidado. Vamos lá pulando de matéria aqui. O arroz. Né? A coletiva de imprensa após a reunião do gabinete, o ministro da Agricultura, Koizumi, aqui no Japão, revelou até às 9 horas que 19 empresas haviam solicitado a compra do arroz estocado pelo governo por meio de contas dos contratos discricionários. A previsão é que o contrato seja concluído entre hoje e amanhã, tá, 27 e 28, e que o arroz estocado já seja entregue no dia 29. Por isso que eu falo para você que aquela desculpa que o Eto estava dando, que a JA Zeno estava dando, nós não estamos conseguindo fazer a logística, é pura balela. Aquilo ali foi para sacanear mesmo. Eles lucraram muito por trás. Então você vê que, olha a diferença. Mas continuando aqui. Então o Ministério da Agricultura do Japão anunciou os detalhes para a venda do arroz estocado sob contrato discricionário, incluindo a liberação de um total de 300 mil toneladas do arroz colhido entre 2021 e 2022 para grandes varejistas. E os pedidos de compra já começaram por parte das empresas interessadas. Até aí, mesma coisa que foi falado ontem. A novidade que é? 19 empresas entraram já em contato, já fecharam, entre aspas, estão fechando o negócio, tá? E a quantidade solicitada foi de 90.824 toneladas, o que representa 30% da quantidade planejada para a liberação. Então você já viu que eles já venderam 30%. Japonês, isso é muito, é pouco. Se você levar em conta no âmbito nacional, é pouco. Se ele quer fazer o preço do arroz cair no Japão, isso é pouco. Tinha que estar no mínimo de 50% a 60% disso. Para começar a surtir algum efeito. Porque essa primeira rodada aqui, esses 30%, o que vai acontecer? Vai bater no mercado, todo mundo vai comprar. Isso é fato. Então o que vai acontecer? Vai sumir isso do mercado e vai ter que ter uma nova reposição. Só que com 30% é muito pouco. Se tiver 50%, 60%, é muito mais fácil de você já socar no mercado aí, as pessoas já compraram um certo tanto e já começaram a ficar satisfeitas. E é nessa de ficar satisfeito que vai despencar um pouco o preço do arroz. Sazonalmente. Não vai ser fixo, vai ser sazonal. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Por isso que se você quiser comprar um Koshihikari com precinho gostoso, espera passar essa primeira onda, o preço vai começar a despencar, o preço do Koshihikari vai despencar. Mas depois que vender tudo, se o ministério não, no caso o Koizumi não colocar mais arroz para vender, o seu preço vai subir de novo. E de forma vertiginosa. Então aproveite para você comprar esse arroz. Tá? Japonês é a qualidade, não dá para saber. Enquanto não comprar, não dá para saber. Mas continuando aqui. Então Koizumi disse, estamos procedendo com os procedimentos o mais rápido possível e concluiremos os contratos discricionários com as primeiras empresas hoje ou amanhã, aquilo que eu falei,
no momento da gravação do vídeo, né, ou amanhã. Então entregaremos o arroz estocado depois de amanhã com o objetivo de tê-los nas prateleiras das lojas na primeira semana de junho, indicando que o arroz estocado seria entregue às empresas já no dia 29. Por isso que eu havia alertado no vídeo que toda aquela ideia que a Zenô estava falando e que o Eto estava falando era pura, estou falando igual chinês, né? Pura balela. Tava de sacanagem, mentindo na cara dura. Mas só dá para perceber isso que quem mora aqui no Japão conhece o sistema do Japão e a parte geopolítica do Japão. Caso contrário, não tem como a pessoa afirmar nada. Por isso que eu falo assim, que eu não consigo fazer análise do Oriente Médio, igual muitos já me perguntaram, você não consegue fazer análise de outros locais? Não dá. Porque aqui eu sei como é que a banda toca. Aqui eu sei como é que a coisa funciona. Então aqui minhas análises serão assertivas. Mas se eu querer dar pitaco no Oriente Médio, onde que eu não sei nada, pô, é querer ser muito arrogante, né? Ser muito arrogante e prepotente de falar de um local que eu não faço ideia de como é que é a política, como é que é a parte de vivência, como é que funciona o sistema e outras coisas. Mas tem muita gente prepotente e arrogante que se compromete a fazer isso, porque aí eu tenho um diploma, eu posso fazer isso. Pô, não é bem assim. Tá? Vamos ser um pouco mais pezinho no chão, né? Ser mais humilde, mas vida que se segue. Por isso que eles falam assim, economista erra muito. Claro. Por quê? Eles querem se enveredar num local, né, ou numa situação por infinitos anos para frente. Foi igual uma vez, né? Não vou nem citar o nome da empresa, mas quando eu estava gravando a matéria da XRP aqui, os mais antigos de canal devem se lembrar, que havia colocado no prospecto aqui, né? Só para ilustrar, que eles fizeram o prospecto da XRP em questão de 30 anos. Porra, os caras são doidos. Isso é futurologia. Não faz sentido um negócio desse. E como é que se diz? Nesses altos e baixos, você vê que a XP hoje está em queda. Você vê que o Bitcoin está em alta, né, e outras criptos estão em alta, mas a XRP em si não está legal. Mas pelo prospecto lá do outro, era para estar joinha. Então você vê que a ideia do futurólogo, pô, é tenso. Então toma muito cuidado. Porque quem consegue fazer prospectos, previsões, a curto, médio prazo no máximo, tem uma assertividade muito maior. Por isso que eu consigo fazer certas assertividades aqui no canal. Mas por muitos anos não dá. Isso é loucura. Mas continuando aqui. Por outro lado, Koizumi disse: acredito que mais grandes varejistas se apresentarão. Mas a próxima coisa que precisamos fazer é descobrir como entregar os produtos de maneira detalhada às lojas de arroz locais e aos pequenos supermercados. Acho que consideraremos mudar a forma de contratos discricionários sem esperar uma semana, indicando sua intenção de ser flexível ao considerar métodos de contratos discricionários. Por que disso? Porque ele já havia falado que só grandes empresas poderiam fazer esses contratos agora, no início, a priori. Só que nisso as pequenas empresas vão ficar sem. Então, se você compra arroz de pequenos locais, você não vai ter chance. Se você mora no local que não tem carro, por exemplo, você não tem carro, não dá para deslocar, e se não for um supermercado grande perto da sua casa, você não vai achar esse arroz de 2.000 ienes. É frustrante pra caramba. Então, continuando aqui. Então, Koizumi comentou sobre o cronograma dos contratos. Os responsáveis estão trabalhando rapidamente agora. Então, acredito que os procedimentos contratuais para as empresas que se inscreveram ontem serão concluídos em breve. Algumas associações de produtores de saquê e outras nos fizeram ofertas de fábricas de polimento de arroz disponível. Acredito que no futuro receberemos consultas de varejistas contratados perguntando se há algum lugar que possa polir o arroz. Então gostaríamos de procurá-los. Por que disso? Porque geralmente eles estão vendendo esse arroz está sendo vendido na forma integral. Então as empresas que comprarem esse arroz têm que mandar polir esse arroz,
para depois vender para o público. Só que nisso do polimento tem que ser uma coisa muito grande para poder fazer muitos, né, como é que fala assim, muitas toneladas de uma vez para ser uma coisa rápida. Caso contrário, vai se arrastar. Ó. E esse cronograma do Koizumi não vai dar certo. Por isso que as empresas de saques ali estavam entrando em contato e falaram, nós podemos fazer isso para você. Pô, isso é bacana. Você vê que ó, existe um senso de união aí. Pô, é bacana pra caramba. Né? Eu considero bonito esse senso de união. Sobre a escassez de motoristas nas empresas de transporte, que também é um problema, parte de logística. Desta vez, o governo cobrirá os custos e transportará as mercadorias para os locais designados. Mas existe a possibilidade de surgirem problemas logísticos. Por isso, solicitei a cooperação do ministro de Terras e Infraestrutura, Transporte e Turismo, né, para poder superar esses problemas utilizando todos os recursos do governo. Pô, isso é uma coisa bacana de mostrar pra caramba. Por mais que a gente senta o pau, o governo tá fazendo merda, pá. Mas quando acontece coisa bacana, nós temos que mostrar também. E eu tô te mostrando. Você vê que o governo, ele tá empenhado a te trazer o arroz a 2.000 ienes. Porque se o governo, ele tá falando que ele vai cobrir o custo de logística, o revendedor ali, ele não vai poder embutir o custo de logística. Então, se o preço está descrito 2.000 ienes, é 2.000 ienes mais imposto. Então, se é 2.000 ienes, ali vai sair 2.160 ali. E é isso. Por isso que a gente tem que, eu brigo muito em relação a esse tipo de coisa de informação. Porque sempre tem o chapéu de alumínio ali para falar, não, japonês, é entorno, não é isso. Mas você vê que o próprio governo ele está reduzindo todos os custos para sair aquele preço que ele quer. Ponto. Então eu estou te trazendo toda a informação pertinente possível. Se não quiser acreditar, não há problema, pesquise. Mas não faça alegações infundadas. Porque é tenso. Porque é muito fácil a pessoa mentir, querer manipular as informações para seu próprio benefício. Só que mentira uma hora tem perna curta. Tá? E nisso a pessoa perde a credibilidade. Eu pelo menos prezo muito pela minha. Mas continuando aqui. E o Ministério da Agricultura, em seu site, publicou os nomes de 19 empresas que solicitaram a compra do arroz por meio dos contratos discricionários. Ó, a Pan Pacific, que opera o Don Quixote, comprou 15.000 toneladas. É muito, não é? Se você for ver, porque tem loja espalhada para tudo quanto é lado, não é muito. Tá? Então, se você quiser comprar esse arroz, já fique de olho na primeira semana. Você vai ser meu concorrente, porque eu quero esse arroz também. Tá? Eu vou estar lá. Né? Mas fique de olho. A grande empresa, a grande rede de farmácias Sundrug, tá? Não tem na minha região, infelizmente, comprou 12.866 toneladas. O Supa OK, 10.500 toneladas. A Iris Agri Innovation, que é uma empresa dos segmentos de produtos da Iris Oyama, 10.000 toneladas. O grupo Rakuten, 10.000 toneladas. E outras empresas, teve que supermercado de alimentos, a Nikono Hana, 10.000 toneladas. Uma rede de restaurantes comprou também 6.000 toneladas. Então você vê que muito do arroz não vai para o mercado, sim, não vai para a pessoa comprar. Vai ser servida nos supermercados, nos restaurantes, desculpa. Por isso que dá essa discrepância também naquele prospecto do arroz, que tem que tomar muito cuidado. O Cais Home comprou 5.000 toneladas, é pouco. Você vê que o Cais Home tem loja para tudo quanto é canto, é pouco. A loja de desconto Mr. Max, 5.000 toneladas. A CGI Japan, que no caso é uma rede de supermercados de pequeno e médio porte em todo o Japão, 5.000 toneladas. Supermercado Maruai, 2.600 toneladas. A Zensho Holdings, que opera o Sukiya,
1.200 toneladas. Então você vê que é mais um restaurante que comprou. O supermercado Belk, 1.200 toneladas. O São, 300 toneladas, totalizando 90.824 toneladas. Só que uma coisa que eu achei bacana é esse aqui. Olha só, o Family Mart. Isso aqui pode ser que te ajude muito a comprar isso aqui. O Ion, que é um grande varejista, anunciou que começará a vender um total de aproximadamente 20.000 toneladas do seu produto em lojas em todo o Japão, a partir do início de junho. O preço está previsto para 2.000 ienes por 5 quilos, sem impostos, e o pedido de compra foi enviado no dia 27. Olha só. O Itoyokado também revelou que fez uma solicitação, mas eles não colocaram o valor da Itoyokado. Esse do Family Mart eu achei uma sacada muito bacana. Olha só. Além disso, a grande rede de lojas de conveniência Family Mart também enviou uma inscrição no dia 27 em preparação para as vendas de início de junho. Segundo a empresa, ela planeja vender o produto em porções de 1 kg a preço de 400 ienes, sem imposto. Se você comprar os 5 quilos, vai dar os 2.000 ienes. 4 vezes 5, 20. Você aumenta os dígitos ali, fazendo o cálculo. Então você vê que no Family Mart você vai encontrar sacos de 1 kg. Então vai dar para você comprar arroz também no Family Mart? Vai. Mas fique atento que isso aqui, como esse preço vai estar muito baixo, vai ser uma concorrência muito grande. E para você que assiste o canal aqui, você já está ficando, como é que fala assim, você vai ter informação de antemão. Então a partir da primeira semana de junho, você já vai no Family Mart e fica de olho. Você viu ali? Se quiser comprar, compre. Só que fique atento que pode ser que eles colocam limite por pessoa. Então, grande provavelmente vai ter uma plaquinha lá falando, ó, um por pessoa ou 2 por pessoa no máximo. Vai estar lá. Mas é uma oportunidade. E eu estou trazendo isso para você. E eu acho que eu mereço, como é que fala assim, um like ali, uma inscrição aqui no canal, só por trazer essa informação para você. Tá certo? Continuando aqui. A Iris Oyama, né, ou Iris Oyama, que é uma grande fabricante dos produtos domésticos, solicitou no dia 26 a compra de 10.000 toneladas. A empresa recebeu um e-mail do governo sobre o contrato por volta do meio-dia do dia 27, informando que a primeira remessa, aproximadamente de 12 toneladas, equivalente ao caminhão, seria entregue, né, no dia 29, na fábrica de beneficiamento de arroz da empresa em Miyagi. Então aqui eles estão dando os pequenos detalhes. Para cá o negócio já se torna irrelevante. Koizumi se encontrou com Akihiro Oyama, que é o presidente da Iris Oyama, que é uma grande fabricante ali. Durante a reunião, Koizumi disse: gostaria de ouvir que tipo de imagem vocês terão do arroz estocado quando for exposto nas prateleiras no futuro. Em resposta, o presidente Oyama disse: de acordo com nossos planos atuais, pretendemos começar a vender o arroz estocado nas lojas e online. Então você vê que nas lojas online também da Iris Oyama, já no dia 2 de junho. Tá? Eles já vão estar vendendo por 2.000 ienes sem impostos, né? O de 5 quilos. Também gostaríamos de vender online e em lojas de materiais de construção. Ele indicou que pretende continuar os preparativos para o arroz estocado para a venda online, né, e nas lojas físicas para o dia 2 de junho. E o Oyama continua dizendo: temos contrato de 10.000 toneladas e planejamos vendê-lo em cerca de 2 meses. Então você vê que eles vão segurar. Eles não vão inundar assim. Tá? O contrato, né, o aumento do preço do arroz tem causado muitos problemas para muitas pessoas. Então queremos resolver esse problema o mais rápido possível. Mas dessa forma não, nego. Dependendo do canal de distribuição de 10.000 toneladas para 2 meses é muito pouco. Se você quer inundar o mercado para cair o preço, você tem que socar isso. Você não tem que ficar segurando. Então você vê que muitas empresas, dependendo da situação, elas vão segurar.
Porque 2 meses é muita coisa. Ah, japonês, mas é 10 mil toneladas. É pouco. Nós estamos falando a nível nacional. Então é muita coisa que as informações têm que ser muito bem detalhadas, senão as pessoas acabam se perdendo. E é isso que eu tento trazer para você de forma muito esmigalhada. Isso aqui. Então tome cuidado, porque 10 mil toneladas em 2 meses é muito pouco. Tá? Vou te dar um grande exemplo. A Zenô, ali, ela ganhou um contrato de 90 mil toneladas. Você vê que se ela soltou no mercado em questão de meses? Não, ela não soltou. Então você vê que eles seguram para o preço continuar subindo. Só que nesse caso existe o contrato discricionário de 2 mil ienes. Só que depois que passar o tempo do contrato, se o cara que comprou passou o tempo de contrato, ele tiver com o arroz ali, depois ele pode colocar aquele preço daquele arroz, o preço que ele quiser. Porque existe contrato discricionário, um tempo limite de tempo. E aí? Não dá para me alegar muita coisa, porque eu não tenho todo o contrato na mão. Mas todo contrato sempre tem um tempo de carência. Não tem chora-me-dói. Todo contrato ele tem um tempo. Então passou aquele tempo, acabou as regras. Só que se você faz alguma coisa para você burlar essas regras, e não tem nenhuma cláusula obrigando a fazer certos envios ou certos despachos, ele pode fazer o que ele quiser. É igual empresas, dependendo. Aqui no Japão, por que você acha que tem muita empresa, quando ela começa a soltar, a gente fala furiô, tá? Que é peças estragadas para o cliente devolve, depois ele fica um louco para poder repor rápido. E aí tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, fazendo 10 horas de zangueu, 10 horas de hora extra, por exemplo. Por quê? Porque existe no contrato multas contratuais por tempo. Então, quanto mais tempo levar para poder repor aquilo ali, por causa do tempo do contrato, maior serão as multas. E é isso que tem muito brasileiro que não entende. Ah, mas por que eu tenho que trabalhar no sábado, domingo? Dependendo. Por causa desse tipo de situação contratual. Aí é a hora que, em vez da pessoa... isso aqui é questão, muita gente vai interpretar como questão de baba-ovo. E eu não interpreto. Eu interpreto assim, isso aqui é a manutenção do meu próprio emprego. Por quê? Se acontece uma situação assim, não custa você trabalhar, mas tem gente que não vai. Ah, eu não sou puxa-saco, não vou ajudar a firma. Pô, você não pode ajudar a firma que está te dando emprego? Isso aí é cuspir no prato que comeu. E eu conheço vários assim aqui no Japão, infelizmente. Mas, vida que se segue, isso aqui é meu ponto de vista. Pula. Vamos pular de matéria aqui, só para finalizar. Em relação às medidas tarifárias impostas pelo governo Trump, o primeiro-ministro Shiba declarou sua intenção de fazer todo o possível para fornecer apoio. Conversa fiada, né? Mas, já que o impacto nas indústrias nacionais está se tornando aparente. Ele também instruiu o Akazawa, que é o ministro que está fazendo as negociações americanas ali, e outros a trabalharem com os ministros relevantes para acelerar os preparativos a fim de alcançar os resultados das negociações Japão e Estados Unidos. Esse é o grande problema. Ele quer resultado, mas ele não tem nada para oferecer. Então o Japão vai ter que ceder. E pelo que eu estou vendo, teve uma matéria que saiu aí, que o Japão está disposto a ceder na parte automobilística. Só que se ele ceder na parte automobilística, ele vai estragar muito a parte automobilística aqui dentro do Japão. Então só Deus sabe o que vai dar. Mas continuando. Em seu discurso, o primeiro-ministro destacou o impacto da série de medidas nas indústrias nacionais, dizendo: olhando para as previsões de desempenho empresarial para esse ano fiscal, há empresas que estão esperando uma redução no lucro. E o impacto está começando a se tornar aparente em algumas áreas, com pequenas e médias empresas expressando preocupações no futuro. Por que disso? Porque são as pequenas e médias empresas que geram mais da metade do emprego no Japão. E se elas quebrarem ou tiverem uma situação ruim, vai ter menos emprego no Japão. Menos emprego, menos pagação de imposto. E o governo vai se lascar cada vez mais. Além disso, como pacote de resposta à emergência compilado anteriormente, o gabinete decidiu usar os fundos de reserva para cobrir as contas de eletricidade e gás nesse
ano fiscal. É aquilo que eu já trouxe no começo ali, tá? Aquele de 3 mil ienes que é, né, merrequinha. E expressou sua intenção em tomar todas as medidas possíveis para apoiar a indústria nacional, incluindo medidas para melhorar o fluxo de caixa de pequenas e médias empresas. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, porque eles não estão dispostos a baixar o imposto sobre consumo. Só que para melhorar o fluxo de caixa das empresas, as empresas precisam ter lucro, elas precisam vender ou prestar serviços. Se o Japão, o próprio governo, ele não está disposto a baixar o imposto sobre consumo e nem algo parecido, como é que eles vão melhorar o fluxo de caixa? A não ser que eles deem dinheiro. Ó, toma dinheirinho aqui, toma emprestado aqui. Mas ainda assim não está melhorando. É só um paliativo, como se fosse assim, um comprimido para dor de cabeça, mas que não atacou a causa. Então faz sentido? Não faz. Mas de qualquer maneira, é o pensamento do governo japonês. Ele é totalmente soberbo. Não, eu vou fazer alguma coisa, mas não vou fazer nada. Mas ainda assim estou fazendo alguma coisa, mesmo não fazendo nada. Deu para você entender? Pois é. Então pedimos aos ministros que ouvissem atentamente as vozes no local, que fossem sensíveis a elas e se esforçassem para compreender o impacto, para que as medidas relacionadas ao pacote pudessem ser colocadas em uso concreto e eficaz. Qual o pacote? Não faz ideia, porque eles não falaram. Em relação a isso, as próximas negociações entre os Estados Unidos e Japão, ele instruiu que o ministro Akazawa, né, e o secretário-chefe do gabinete Hayashi a continuar a fortalecer a coordenação e cooperação com os ministros relevantes para acelerar os preparativos para que possamos dar um passo, né, mais perto do resultado que beneficiará ambos os países. Então Akazawa, na coletiva de imprensa, disse: na reunião de todos os ministros do gabinete que compartilharam suas informações necessárias para garantir que nenhuma lacuna seja ignorada em nossa resposta interna, o governo continuará a trabalhar em conjunto com uma única entidade para responder uma série de medidas tarifárias como prioridade máxima. Sobre as próximas negociações ministeriais, ele disse: manteremos as consultas estreitas, tendo em mente a oportunidade de contato entre os líderes da cúpula do G7 no próximo mês. Então você vê que só no mês que vem, a próxima reunião. No entanto, vamos nos apressar e quero evitar prejudicar nossos interesses nacionais como resultado de uma negociação com prazo em mente. Mas aqui ele parou de falar. Nós temos que nos apressar lentamente. Você vê que já mudou o discurso. Você vê que a coisa está ficando esquisita. Mas, tá, se tratando desse povo, eu não estou vendo grandes coisas. Então você vê que o Japão não vai sair ileso disso. Ele vai ter, sim, no final das contas, taxas. Só que o prazo para essa negociação está acabando. Por isso que o Japão está começando a ficar meio desesperado também, porque ele não está chegando num acordo e o prazo está acabando. E o prazo acabar, não chegar num acordo, é 25. Sem choro. E nisso que é 25, você vai ver que o Japão vai perder competitividade em relação a outros países. Aí nisso a parte da economia do Japão, ó, preciso falar muita coisa, né? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber notificações de vídeo aqui do canal. E espero que essas notícias te ajudem a você, caso programar o seu futuro. Porque isso aí é muito importante. Não faça as coisas muito nas coxas, tá? Porque nas coxas gera imprevisibilidade. Coisas muito imprevisíveis, você não sabe como é que você vai lidar. E respostas imprevisíveis tendem a não ser muito boas, tá? Conselho de amigo. E eu vou ficando por aqui e mais do